Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente faz análise de fundos imobiliários, fiagros, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer a análise de um fundo de papel, né? Basicamente é um fundo de dívida, né? Que apresenta um dividend yield mais elevado. Portanto, merece uma atenção do investidor antes de fazer um investimento nesse tipo de fundo. Tem alguns problemas ali que a gente identifica nele. Vamos detalhar aí um pouco mais, mostrar o portfólio desse fundo e ao final mostrar seus pontos positivos e negativos. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo as principais posições do portfólio do fundo. Nessa lista a gente tem aí todas as posições com mais de 1,5% do patrimônio líquido do fundo. A gente tem aí diversas posições multipropriedade, loteamentos e residenciais, né, distribuídos aí em vários estados. Mais à frente a gente vai verificar essa distribuição como um todo. O indexador, a gente tem a grande parte indexada ao IPCA e a gente percebe que são taxas mais elevadas. A gente vê aí IPCA mais 17%, 16%. Tem a maior posição em CDI mais 10%. Então a gente percebe que são taxas um pouco elevadas e aí fica o primeiro ponto desse fundo, né? Como a gente trata aí de taxas de empréstimos mais elevadas, basicamente são empréstimos para devedores mais arriscados, né? Então, qual seria o sentido desse devedor de captar dinheiro por meio desse fundo, pagando aí IPCA mais 17%, se ele poderia ir para um banco ou captar de outra forma mais barato. Então, esse é o primeiro ponto importante aí a respeito do portfólio. A gente tem aí alguns empréstimos com LTV, que é o Loan to Value, né, que é basicamente o empréstimo em relação ao valor das garantias, né, acima de 100%, né. A gente tem ali em Aracaju, né, o residencial horizontal Vitória. A gente tem um loteamento na Paraíba, Nova Souza, né? E no Rio Grande do Sul, um loteamento em Pelotas também, com essa característica. Isso dentro das principais posições, né? A gente tem uma distribuição ali de obras, né? A gente tem algumas com obras bem em fase inicial, com 35% de andamento, como em Aracaju, Sergipe, né? O Mare Vista. Mas temos outros aí com obras bem mais avançadas. Temos aí a participação em vendas e a inadimplência. Inadimplência eu vou comentar um pouco mais adiante, tem uma tabela bem mais completa só de inadimplência desses instrumentos aí de dívida. Vamos falar dos principais então, né? A gente tem o Residence Club, uma taxa de CDI mais 10%, né? Então é uma operação com lastro em créditos imobiliários pulverizados, né? São multipropriedades, tá? Então o co-investidor é o Itaú, né? Então esse é a principal posição ali dentro do portfólio. Na segunda posição, a gente tem o Prima, né, que a localização em Esplanada e Salvador, na Bahia, né? Então, são 26 empreendimentos de diversos tipos, de hotéis, lotes residenciais, comerciais, né? Então, dá uma visão aí do tipo de empreendimento. O Mar à Vista, que a gente comentou agora há pouco, em Aracaju, Sergipe, né? Então, os imóveis estão em construção e se tornarão aí direitos creditórios, né, assim que os contratos de compra e venda forem celebrados. Tá? São 64 casas no total e 156 apartamentos. A próxima posição, Lagoa Quente, em Caldas Novas, Goiás, é uma multipropriedade, né? Então, ela
É uma obra que está aí com um avanço de 84% e vendas em 54%, IPCA mais 11,35%. A gente tem o Guestier em Bauru, interior de São Paulo, né? A gente tem obras concluídas, né? E 94% já vendidas. Então, uma operação que tem um nível de risco um pouco menor, né? A Casa Holding no Rio de Janeiro, né? A gente tem 100% integralizado nesse CRI, né? É uma operação que está em IPCA mais 12,68%. A gente tem o Vitória Brasil, um loteamento em Aracaju. Então, 77% das obras concluídas e quase 40% das unidades vendidas. A gente tem o Hot Beach em Olímpia, interior de São Paulo. Obras também 100% concluídas e vendas em 97%. Então, uma operação aí que já tem um grau de risco um pouco menor. Essas são as maiores posições dentro do portfólio do RPR11, né? Agora vamos falar um pouco da inadimplência, que é um ponto de preocupação quando se investe nesse tipo de fundo. E nesta tabela a gente traz uma visão, né? Eu sei que de repente ficou um pouco pequeno no vídeo, né? Mas a participação ali de todas as posições do portfólio, considerando o ativo, e a gente tem ali uma inadimplência atual, né? E uma inadimplência inicial, que é a inadimplência ligeiramente anterior e a inadimplência atual de cada operação. Existem alguns fundos ali, alguns instrumentos, né, com 14%, né, 15% de inadimplência. Então, esse é um ponto de preocupação. É um nível de inadimplência bastante alto para cada um desses instrumentos, né? Uma outra informação interessante, né, e a gente vai guardar essa informação, é que o dividendo mínimo por cada uma dessas operações soma ali no total para 100% do portfólio 98 centavos, o que é um valor razoável aí por cota do fundo, né? Mas somando toda essa inadimplência que a gente tem, fazendo um filtro ali, né, instrumentos que estão com inadimplência maior do que 5%, dá 27% do patrimônio líquido do RPR11. Então, esse ponto mostra aí que, de fato, a desvalorização que esse fundo teve, né, é por conta aí desse patamar mais elevado de inadimplência. Justamente a gente tem taxas elevadas, né, e uma coisa puxa a outra, né? A partir do momento em que você tem uma taxa muito alta ali, IPCA mais 15%, né, o devedor também acaba tendo uma dificuldade muito maior de manter os pagamentos, né? Então, é esse tipo de risco que está embutido dentro dos fundos imobiliários de papel. Agora, uma visão resumida do portfólio do RPR11. A gente tem ali multipropriedades, loteamentos e residenciais horizontais e verticais. São as 4 maiores alocações. Então, a gente percebe que é um mercado específico, né? Então, loteamento, residenciais e multipropriedades, né, são riscos aí pulverizados entre diversos devedores, né? Pessoas que adquirem aí essas propriedades, né, e assumem financiamentos para pagar a empresa que está construindo e, consequentemente, a empresa pagar depois o CRI, né? A maior parte está no estado de São Paulo, mas a gente tem participação relevante em Goiás e na Bahia também. A alocação, então, 84% está indexada ao IPCA, uma parcela menor ao IGPM e ao CDI. Então, essa é uma visão geral. O LTV, né, que a gente tem ali, o Loan to Value, né, 27% quase, tem um patamar mais alto, acima de 75%. Então, são operações aí que têm um risco embutido um pouco maior. O andamento das obras, a gente tem diversos instrumentos aí com obras concluídas, então uma média aí de quase 80%, o risco de conclusão de obras é um risco menor dentro desse fundo.
Neste gráfico temos uma visão da evolução do patrimônio líquido do fundo, né? Então esse tipo de fundo ele vai captando, né? Na verdade todos eles, né? Vão captando dinheiro no mercado e com isso vai crescendo o seu patrimônio líquido e diversificando as operações. Então em 2020 ele tinha 7 operações, né? Agora ele está na casa de 37 operações. Então permite já um melhor nível de diversificação entre os diversos instrumentos de dívida. Vamos agora para a demonstração de resultados. Então, a gente tem ali uma receita na casa de 15 milhões de reais, né, sendo a grande parte vinda dos juros, né? A parcela de atualização monetária ela caiu bastante nos últimos meses, né, por conta aí dos indicadores de inflação, né? Então, com as despesas, a gente tem um resultado líquido que beira aí 1,16 por cota. E ele distribuiu exatamente 1,16 no último mês, né? Então, esse foi o resultado do fundo. Ele tem um resultado acumulado de 19 centavos. Nesse gráfico, a gente tem evolução nos últimos 12 meses da distribuição. Ele praticamente aí pagou aí mais do que 1,10% em cada mês de distribuição. Então, é um fundo que tem distribuído, tem um dividend yield mais alto, né? Então, ele apresenta aí um bom rendimento. Se todos pagarem, né? Se o risco não se conformar, de fato, né? Ele é um fundo que paga muito bem, né? Falando agora no mercado secundário, o fundo ele tem uma boa liquidez, nos últimos 12 meses uma média de 2 milhões e 600 praticamente de negociação. E a gente teve aí uma oscilação de cota, né? Ele caiu até abril de 23, depois deu uma leve recuperada. O número de cotistas é na casa de 93 mil, né? Um número adequado também. Vamos trazer agora a comparação do RPR11 com outros fundos de papel da Bolsa. E aqui selecionamos fundos aí de patrimônio um pouco maior, inclusive o DEVA11, que é um fundo que tem um nível de risco maior, né? Apresentou uma queda muito relevante no último ano. E a gente vai fazer uma comparação com esses daqui, né? Então, em termos de dividend yield, a gente percebe que o RPR11 ele fica no meio do caminho, né? Enquanto outros ali, Capitânia, Iridium, né, estão pagando 10, 12%, ele está pagando 16%, né? Não chega nos 21% do DEVA11, que é um fundo aí que já está apresentando uma série de problemas, está, né? Bastante complicado, e a gente percebe pelo desconto em relação ao patrimônio líquido, que está na casa de 42%, né? Ele está sendo negociado a 42% do seu patrimônio. Já o RPR11 ele está num patamar de negociação um pouco mais alto, em 89%. Não chega a ser tão alto quanto o Canip, o Iridium, o Capitânia e o Rio Bravo, mas está bastante próximo, né? O RPR11 teve uma queda de 17% nos seus dividendos nos últimos 3 anos, é a maior queda do grupo. A sua liquidez, apesar de não ser tão alta quanto alguns fundos da lista, é uma liquidez adequada. 92 mil cotistas também é um número razoável. Ele apresenta aí 6,4% em caixa, né? O segundo maior aí, perde só para o Kinea, o Canip 11. O seu patrimônio de 1,2 bi já começa a ser um patamar de patrimônio interessante, né? Consegue ter um nível de diversificação. E a sua taxa de administração é a mais alta do grupo, né? Então, esse é um ponto, também um detalhe interessante para o investidor, né? Saber aí que sua taxa está num patamar mais alto. O histórico de investimento, quem investiu há 1 ou 2 anos, apresentou quedas importantes no valor da cota, mesmo com os rendimentos recebidos no período, né? Não conseguiu compensar a inflação, seja 1 ou 2 anos atrás. Então, esse é um ponto importante também. E nesse gráfico a gente percebe aí a evolução da cota do fundo, né? Ela vem numa queda ali nos últimos anos, né? Bem relevante, né? Então, seu dividend yield 16,5% e
o desconto aí de 11% em relação ao valor patrimonial. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no RPR11. Do lado positivo, a gente tem uma indexação ao IPCA e IGPM com proteção contra a deflação, então mesmo em momentos em que a inflação venha negativo, ele zera, né, a sua correção monetária, mas não fica negativo. O patamar de distribuição acima de 1% ao mês, né, isso é uma informação interessante para o investidor, tem um bom nível de liquidez e desconto em relação ao preço patrimonial nesse momento. Do lado negativo, a gente tem mais de 27% do patrimônio líquido do fundo com inadimplência relevante. E esse é o maior ponto de preocupação, uma vez aí que se o devedor já começa a apresentar sinais de inadimplência, né, o fundo pode ter problemas para recebimento futuro aí dessas dívidas, né. Concentração em multipropriedade, residencial e loteamento são 69% do patrimônio líquido do fundo, concentrado nesse perfil aí de devedores, né? Tem uma alta taxa de administração e histórico de desvalorização da sua cota recentemente. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.